Salve, salve, gente querida, gente amada, tudo na paz? Que alegria imensa estar com você, conosco em mais um vídeo da nossa série sobre liderança. Estamos falando sobre a liderança com base na liderança servidora, no estilo de liderança servidora. Porém, é importante fazer saber que liderança servidora não é ser capacho do outro, não é estar somente a serviço para fazer aquilo que o outro quer que eu faça, ou na verdade, aquilo que o outro quer receber. Liderança servidora está totalmente contém a base em Jesus Cristo, aquele que soube servir, se colocar a serviço. Se colocar a serviço não significa unicamente limpar uma casa, mas limpar a casa interior, contribuir para que aconteça de fato mudanças extraordinárias na vida das pessoas que convivem conosco. É por isso que também a mensagem de Jesus Cristo permanece até hoje, depois de mais de 2000 anos de história. Ontem nós conversamos um pouco sobre 3 pessoas extraordinárias no Antigo Testamento, certo? Hoje vamos conversar sobre outras 3 pessoas no Novo Testamento. Vamos reparar que essas 6 pessoas, ontem e hoje, têm o mesmo princípio, uma mesma característica, que é a característica da fé. O líder que não tem fé, o líder que não tem propósito, ele não consegue liderar as pessoas porque elas não sabem para onde que irão, não sabe se realmente o que a pessoa, o líder, está dizendo, se tem convicção ou não. É por isso que hoje quero começar com você falando sobre alguém muito especial para a gente, que é o Pedro. Quem era Pedro? Pedro, ele era um pescador. A palavra de Deus diz que ele tinha até barcos, trabalhava com redes. Sinal que não era uma pessoa tão simples, tão pobre nesse sentido da palavra, ok? Ele tinha ali um certo comércio, ele sabia pescar, tinha algumas pessoas para trabalhar para ele também. Porém, Pedro nunca foi para a escola, nunca participou dos ensinos teológicos na sinagoga na época, e ele, talvez em razão da profissão que acabou assumindo, que foi também uma herança de seu pai, isso é muito bom, Pedro era um homem muito rústico, e rústico aqui nós estamos falando de um homem muito cabeça dura, sabe? Um homem que é assim, tem que ser do meu jeito, é assim que eu quero, é assim que tem que ser. Pedro era impulsivo, Pedro era egoísta, Pedro era interesseiro, Pedro era muito inconstante. Pedro é o exemplo que nós temos sobre o que não fazer com inteligência emocional, ok? Pedro, cada dia estava numa época do ano, sol, inverno, verão, primavera, chuva, tempestade, primavera, flores e peixe, ok? Porém, vamos perceber uma das características de Pedro, algo que nós vamos falar, se eu não me engano, na próxima sexta, sobre algumas qualidades que o homem, que é a mulher de Deus, tem que ter para ser líder, tá ok? Porém, Pedro teve um encontro com o Senhor. Vem e segue-me. É incrível que essa frase acontece algumas vezes na Bíblia, com Jesus ali chamando os apóstolos, simplesmente vem e segue-me. Não ficou assim conversando muito, Jesus não ficou conversando, não temos esse relato, ok? O que você está fazendo? O que você acha da vida? E se você tivesse uma vida melhor? Não teve esse papo. Jesus foi objetivo. Vem e segue-me. Faço até um parênteses aqui para você que se sente assim um pouco vocacionado ao sacerdócio, à vida missionária, a ser um consagrado, uma consagrada, uma religiosa. Se quando a gente diz assim para você, vem e segue-me. Meu irmão, minha irmã, se você sente um friozinho aí na barriga, no corpo, na coluna, escute o chamado de Deus.
se tem um desejo de ser missionário, padre, freira, enfim, vá. Vá e deixe Deus agir, tá bom? Mas vamos lá então. Pedro teve um encontro com o Senhor. Com esse encontro, com esses anos de convivência, Pedro foi sendo moldado. Pedro se permitiu ser moldado. É interessante que até os últimos momentos ali, Pedro diz a Jesus, nunca te negarei. E Jesus responde, ainda hoje me negarás, ainda me negarás 3 vezes antes do galo cantar. Com esse episódio, Pedro em si faz uma quênese total e faz um esvaziamento pleno de si para aceitar a boa nova acontecer. Veja que após esse episódio e após a ressurreição, antes ainda da ressurreição, da manifestação da ressurreição, os apóstolos estavam meio confusos. Tico e teco, entende? Na verdade, selfie 1 e selfie 2, trabalhando muito na mente, o que aconteceu, o que vai acontecer agora, mas, enfim, 1000 perguntas e muitas coisas acontecendo. Porém, Pedro aceitou a ressurreição. Pedro aceitou. Aceitando a ressurreição é o convite que Jesus nos faz a cada um. Faz a mim, Paulo, faz a você, a aceitar a ressurreição, a aceitar que seja morto em você e em mim tudo aquilo que precisa ser morto para que a gente possa assumir de fato uma vida nova com postura, com pensamentos, com atitudes diferentes. Para que a gente seja cada vez mais líderes de fato, como aprendemos com Jesus Cristo. E o que acontece com essa mudança de Pedro? Pedro, aquele carrancudo, nervoso, irritado que era, ele começa a se tornar um homem de coragem. Ele começa a se tornar sábio. Ele começa a permitir, embora ainda não, logo no iniciozinho, não citemos ainda assim a manifestação do Espírito Santo em Pentecostes, mas Pedro já se permite ser usado pelo Espírito em sabedoria. Pedro, gente, depois desse episódio, se torna um homem até mesmo alegre. Se torna um homem humilde. Se torna um homem de oração. Porque ele sabe que na alegria e na dor é importante sempre buscar o Senhor Jesus. Ok? Por que Pedro se torna exemplo de liderança? Porque ele soube, como servo, ser moldado, como líder, moldar outras pessoas e, assim como Paulo, que vamos falar daqui a pouco, sobre criar, desenvolver novos líderes. Tá ok? Por isso que lembra dos mitos sobre a liderança, que falamos no primeiro do dia, salvo engano? Enfim, o líder não nasce pronto. Ele vai se tornando líder conforme vai acontecendo com a sua jornada, como foi com Davi, como foi com Moisés, como é com Paulo, eu, com você, Pedro, Bartolomeu, Joana, Clara, enfim, Jackson, Pedro, tá bom? A gente vai se moldando, vai se transformando, tá certo? Deu para entender aqui Pedro, certo? E aí, junto com Pedro, nós temos um outro que muitas vezes é considerado meio abusado, que é Paulo. Gente, Paulo, vocês sabem que se chamava Saulo. Saulo significa aquele que foi desejado, tá ok? Paulo significa humilde. Por que acontece essa mudança de nome? Porque há uma mudança de personalidade. Em muitas culturas acontecia até mesmo essa mudança de nome para mostrar uma mudança de atitude de comportamento. Alguns religiosos ainda, quando fazem seus votos, eles mudam de nome, tá ok? Para mostrar realmente essa mudança de personalidade, deixando todo aquele homem, aquela mulher velha, múmia, de lado, para viver uma vida nova. É interessante a gente perceber algumas questões de Paulo, porque Paulo é aquele que sabe ir e produzir frutos. É isso mesmo. Paulo,
E ele se torna uma pessoa humilde porque ele sabe reconhecer seus erros, mas sabe muito bem da experiência real e intransferível que ele teve com o Senhor. Quando estava a caminho de Damasco e o Senhor se manifesta e ele fala: Senhor, quem és tu? Eu sou aquele que tu procuras. E ele percebe ali esse encontro de transformação. Muitas vezes nós queremos que o outro mude, que o outro se transforme, mas sou eu que tenho que mudar. Eu, Paulo César, você? Seu nome? Qual é seu nome? Você tem que mudar e não querer que o outro mude. Por isso que Paulo é um exemplo de humildade como liderança e aquele homem que sabe dar frutos e que sabe criar também, como Pedro, novos líderes, como ele fez com Timóteo, como ele fez com Tito, tá bom? Então, é importante a gente ter essa característica de Pedro, porque mesmo com a morte de Paulo, com a morte de Paulo, a mensagem que ele vem trazer é a imagem do líder, a imagem daquele que vem trazer uma boa notícia de mudança e de transformação. Quais são as mudanças que eu preciso fazer em mim mesmo? Eu estou me modelando em quem? Estou me modelando naquele superior? Estou me modelando naquele chefe? Ou eu posso me modelar, seguir o exemplo daquele que Paulo anunciava, de Jesus Cristo? Aquele que sabe amar, aquele que sabe dar amor, aquele líder que sabe realmente ver o diamante dentro daquele coração que ainda muitas vezes é um carvão. Por isso que Paulo, que ele vai com audácia anunciar a boa nova, e anuncia de fato, e anuncia com fidelidade, que é outro exemplo de Paulo nesse processo de liderança. É interessante que em Paulo tem um momento que os apóstolos estão reunidos e Pedro tem uma ideia, Paulo tem outra e eles estão ali conversando. Por fim, Paulo manda com que Pedro, porque reconhece em Pedro a dignidade papal, ok? Então é importante isso em Paulo também, que a gente precisa aprender a reconhecer a autoridade que o outro também tem em função de um cargo que é colocado. Tá certo? Vocês lembram, né? Jesus falando com Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. Sobre você vou edificar a minha igreja. Tá ok? E depois, numa certa situação, uma certa conversa, reunião, digamos assim, Paulo coloca em Pedro essa realidade em função do seu cargo, porque já sabia, já conhecia dessa história também. Paulo se tornou um homem com sede de Deus, cada vez mais sedento de Deus, e por isso que ele se colocou com essa experiência tão rica dele com o nosso Senhor, ele se coloca a serviço. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você viu nosso Senhor Jesus Cristo? É isso mesmo. A última vez que você viu, a última vez que você esteve perto dele. Lembre-se que todas as vezes que estamos na missa, todas as vezes que estamos em adoração, estamos diante do corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E para sermos bons líderes, devemos estar de fato, sem máscara, diante de nosso Senhor Jesus Cristo e saber reconhecer a pessoa de Jesus Cristo na pessoa do irmão, tá certo? E nosso terceiro personagem de hoje, nosso terceiro amigo de hoje, é alguém chamado Tiago. Tiago, que era justamente irmão de Pedro. Aprendemos com Tiago o dom e a característica da humildade também. Imagina como que era caminhar com Pedro, estar sob a sombra de Pedro e poder também aprender muito com Pedro daquilo que ambos tinham aprendido com Jesus Cristo. Tá certo? O Tiago, ele nos mostra muito a questão do amor, perdão, da obediência, daquele que sabe conduzir a paz,
daquele que sabe ser reflexo. Nós temos alguns livros apócrifos e algumas questões na tradição, tá, que não estão na Bíblia, que nos mostram muito essa característica de Tiago. Eu trago também Tiago hoje para gente, porque ele foi o primeiro dos apóstolos a morrer. Foi o primeiro mártir dos apóstolos. Sabemos que no Novo Testamento, o primeiro mártir que temos foi Estevão, tá certo? Porém, primeiro apóstolo a morrer foi justamente Tiago. E Tiago morre sendo apedrejado. Gente, já cortou alguma vez a mão com uma folha de papel? Dói? Fica doído, não fica? Agora imagine começar a receber pedras no seu corpo. Eu acredito que não fossem pedras tão pequenininhas assim, ok? Mas pedra é pedra, rocha é rocha, certo? Imagina morrer dessa forma, simplesmente pela questão do anúncio. Quando foi a última vez que você teve vergonha de usar um símbolo cristão? Quando foi a última vez que você não quis usar um símbolo cristão com medo do que as pessoas iam dizer? E não me venha com esse papinho, essa conversa dizendo eu não preciso usar nenhum crucifixo, eu não preciso usar nenhuma camisa, porque o que importa é eu ser de Deus. Concordo plenamente contigo. Só que concorda que quando vamos não, porque eu não participo, tá? Mas quando as pessoas vão a um jogo de futebol, time A, time B, as pessoas vão com que tipo de camisa normalmente? Entende? Como que as pessoas realmente se vestem? Então temos que tomar cuidado. Concordo que muitas vezes, dependendo do seu trabalho, não dá para usar símbolos religiosos o tempo todo, assim como camisas, né, cordão, crucifixo, enfim. Mas devemos sempre buscar manter o zelo com aquilo que é sagrado e com os nossos sinais também. Sinais como cristãos. Tá certo? Então, meu irmão, minha irmã, vamos começar a desenvolver cada vez mais a liderança servidora, lembrando que liderança servidora é estar a serviço do Senhor Jesus, totalmente, plenamente, sem exceção, sem desculpas, com um coração indiviso, tá certo? E contribuir para o desenvolvimento do outro, ajudando o outro no seu processo como pessoa. Muitas vezes esse processo se torna difícil porque eu fico muito preso às minhas verdades. Somente aquilo que eu já vivi considero verdadeiro. E isso é uma falha muito grande. Por isso que essa mudança, estamos trazendo pessoas que tinham uma vida e passaram a ter uma outra vida a partir desse processo, tá certo? De mudança, porque houve um contato com Deus, com amor e com a misericórdia. Mas calma aí. Por que será que eu só trouxe exemplos de homens? Não temos exemplos de mulheres na Bíblia? Lógico que temos exemplos, ricos exemplos de liderança feminina. A liderança não é uma situação para o homem e que seja proibido para a mulher. Lógico que não. Nós temos, gente, no Antigo Testamento, Débora, temos Esther, temos Sara, Ruth, tantas outras mulheres, tá ok? Pensando nisso, eu vou talvez fazer um vídeo sobre as mulheres. Coloca aqui seu comentário se você quer um vídeo sobre a liderança feminina, tá certo? E eu prometo preparar um material, um e-book sobre mulheres líderes na Bíblia, tá certo? Não vou botar todas, mas vou botar umas 10, 11 mulheres líderes na Bíblia e o que elas fizeram. Como ter acesso a esse material? Entra no nosso site www.coachcatólico.com.br, tá ok? coachcatólico.com.br. Entra ali em contatos, me manda um e-mail dizendo: Paulo, eu quero de graça o e-book sobre as mulheres, tá bom? Prometo fazer, gente, me dá só alguns poucos dias, tá bom? Eu já prometo fazer, tá certo? Hoje são 18 de março de 2020, me dê aí uma semana e meia, 2, que eu já finalizo esse e-book para compartilhar gratuitamente com todos vocês, tá bom? Pode ser assim? Gente, espero que esteja realmente gostando, por isso que é importante, se você nos ver no YouTube, que você dê o seu like, curta
esse vídeo, tá certo? Que se você ainda não está inscrito, clica aqui, gente, em inscrever aqui embaixo, este botão vermelho, inscrever-se. E em seguida, clica no sininho para ativar, para que você receba todos os nossos vídeos, tá ok? Fique sabendo que tem vídeo novo no ar, tá certo? Se você nos acompanha no Instagram, gente, siga-nos. Se alguém compartilhou com você, é fantástico, mas siga-nos também, isso é importante. Nos ajude nessa obra de evangelização e de transformação, para sermos, gente, sal e luz nesse mundo, para sermos verdadeiras pessoas que realmente sabem ter essa experiência com Deus e transmitir essa experiência também a outras pessoas. Pode ser assim? Eu espero que sim. Fica com Deus, um forte abraço. Seu amigo e irmão Paulo César, coach católico.